Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa Escola Dominical Online, no cuja a lição é 7 e o título é Autossubstituição de Deus. Mas antes de darmos início ao nosso estudo, vamos dirigir a Deus em oração pedindo a sua bênção. Deus amado, Jesus querido, nós queremos te louvar, te agradecer por mais esse dia. Queremos te agradecer pela Escola Bíblica Dominical Online, que o Senhor possa estar abençoando a cada um de nós que vamos assistir essa aula através das redes sociais. E que tu possa estar abençoando as nossas vidas, dando discernimento, sabedoria, compreensão da tua palavra, para assim sermos edificados pela tua palavra. Perdoe os nossos pecados, nossas faltas, abençoe cada vida que vai ouvir, Senhor, esse estudo, e que tu possas estar nos abençoando neste momento. É que eu te peço e já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos dar início ao nosso estudo, e o título, como eu falei, é a Autossubstituição de Deus. O texto básico está em Isaías 53, 1:12. Vamos ler lá Isaías 53, 1:12, que diz? Vamos lá. Quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor? Está perguntando. Ele foi subindo como renovo, perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejasse. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentando no sofrimento, como de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca, pela opressão e pelo juízo foi tirado. A quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo foi-lhe atingido. Deram-lhe sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça. Nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou, moê-lo fazendo enfermar. Quanto a sua alma se puser por expiação do pecado, verá suas posteridades, prolongará os seus dias. O pão prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito com seu conhecimento, o meu servo. O justo justificará e muita iniquidade dele levará sobre si. Pelo que lhe darei uma porção entre os poderosos e com forte repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, pois ele levou sobre si os pecados de muitos e pelos transgressores intercedeu. Isso o profeta Isaías está falando justamente de Jesus Cristo, que ele morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados. Nós temos lá Isaías 56, 6, que é o versículo-chave, que diz: todos que nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Agora temos o texto devocional que está em Romanos 9, 1, 5. Vamos lá para Romanos.
Romanos 9, 1, 5. O que é que diz Romanos 9, 1, 5? Vamos ler. Em Cristo digo a verdade, não minto, tanto me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e continua dor no meu coração, pois eu mesmo desejaria ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus compatriotas, segundo a carne. São israelita, pertencente à doação de filhos, e à glória, e à aliança, e à lei, e o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e deles descende Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito eternamente. Amém. Isso é a palavra do apóstolo Paulo, que escreve a carta aos Romanos, no capítulo 9, de 1 a 5. Então, partindo aqui, diz que o autor da lição, né, ou melhor, o alvo da lição primeiro. O alvo da lição é o seguinte: é estudar esta lição, você terá condições de conceituar biblicamente o que é expiação. Então, vamos lá. O aluno será capaz de conceituar os significados de expiação no âmbito da Bíblia e imaginar o que seria o sacrifício do ser humano comum pelo pecado e anunciar às pessoas a expiação que Deus providenciou para a retenção do ser humano. Então vamos agora partir para o texto da lição, que diz: como pode Deus expressar simultaneamente sua santidade no juízo e seu amor no perdão? Somente providenciando um substituto divino para que o pecador, de modo que o substituto recebesse o juízo e o pecador o perdão, conforme Romanos 3, versículo 23 a 25. Deus, na sua misericórdia, desejou perdoar os homens pecadores, sem acoitar o pecado. Para isso, dirigiu contra seu próprio ser, nessa pessoa de seu Filho, o peso total da justa ira a qual eles mereciam. O conceito de autossubstituição será o assunto abordado nessa lição, baseada no capítulo 6 da obra A Cruz de Cristo, de Johannes Stott. Número 1. Em Romanos, o conceito bíblico de substituição, que nós já lemos, está lá em Romanos, capítulo 9, versículo 1 a 5. Primeiro, a definição da palavra substituição. A noção de substituição é que uma pessoa toma o lugar de outra, especialmente a fim de levar a sua dor e livrá-la dela. Número 2. Dois exemplos de altruísmo na Bíblia. Primeiro, letra A. Moisés estava disposto a ter o seu nome apagado no livro de Deus, se tão somente com esse gesto Israel fosse perdoado, conforme Êxodo 32, versículo 32. Letra B. Paulo 2 vezes expressou esse princípio. Qual é o princípio? Lá em Romanos 9, 1, 5 diz que desejaria de ser a reparação de Cristo por amor do israelita. E segundo, em Filemão 18, versículo 19, prometia pagar a Filemão as dívidas de Onésio. Número 3, o exemplo secular. Da mesma forma que o nosso século, não podemos deixar de nos comover com o heroísmo de Maximilian Kolbe, um franciscano polonês no campo de concentração nazista, quando vários prisioneiros foram selecionados para execução, e um deles gritou que era casado com a filha de Kolbe, deu um passo à frente e perguntou se podia tornar o lugar do condenado. As autoridades aceitaram a sua oferta e ele foi abandonado numa cela subterrânea para morrer de fome. Número 4. O conceito bíblico. Sem derramamento de sangue não há remissão. Fecha aspas. Conforme Hebreus 9, versículo 22. Portanto, não pode haver perdão sem o sangue, como também não pode haver expiação sem substituição. Tinha que haver vida por vida, ou sangue por sangue.
Somente o precioso sangue de Cristo tinha valor suficiente. 1 Pedro 1,19. A primeira aplicação que o autor coloca na lição é quanto Cristo morreu na cruz, ele por amor nos substituiu na única maneira que poderia satisfazer a Deus. Por quê? Porque teria que ser uma pessoa, né, um homem, vamos dizer, ou um animal, já que os animais era feito sacrifício, né? Coisa mais teria que ser um animal perfeito, sem defeito, ou então um homem sem pecado. E a palavra de Deus diz que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Então, o que acontece? O único que não pecou foi o próprio Jesus, né? Porque embora ele era Deus, mas também era homem. Ele tinha sentimento, ele chorou, ele sentiu dor, ele sentiu tristeza, ele sentiu alegria, ele sentiu fome, ele sentiu sono, sentiu sede. Então, tudo que um homem sente, Jesus sentiu, isso como homem. Mas ele também era Deus, era divino, porque ele era filho de Deus. Ele não foi gerado através de uma relação de marido e mulher, mas ele foi gerado pelo Espírito Santo em Maria. Então, ele não experimentou nenhuma forma de pecado, nem nasceu no pecado, como diz Davi, que ele já tinha nascido no pecado. Mas não foi o caso de Jesus. Jesus foi através do Espírito Santo que foi Maria, deu a luz a Jesus, e através disso Jesus não tinha pecado. Então, o único que poderia morrer por nós para nos livrar do pecado, ou nos perdoar e nos purificar de todo pecado, seria Jesus. Porque é um único homem na terra que veio a essa terra, melhor dizendo, que não pecou. Bom, no número 2 de algarismo romano, temos a relação entre Páscoa e levar o pecado. Está lá em Êxodo 12, versículo 3, depois versículo 12 a 14, e Isaías 53, de 1 a 12, que nós já lemos. Ambos são um conceito que nos ajuda a compreender a melhor autossubstituição de Deus. Primeiro, número 1, a história da Páscoa, em Êxodo 11 a 13. A Páscoa foi uma mensagem absolutamente clara aos israelitas, igualmente a nós que vemos o cumprimento da Páscoa no sacrifício de Cristo. Letra A, do número 1. Deus passou como juiz, através do Egito, a fim de julgar os egípcios, e como redentor, passou por cima das casas dos israelitas, a fim de protegê-los. Eis o mesmo Deus que, por intermédio de Cristo, nos salva de si mesmo, conforme Êxodo 12, versículo 12. Letra B. A salvação foi por intermédio da substituição. Os únicos primogênitos poupados foram aqueles cujas famílias um cordeiro tinha morrido em seu lugar, conforme Êxodo 12, versículo 3. O sangue do cordeiro, depois de derramado, deveria ser aspergido, deveria haver uma apropriação individual da profissão divina. Deus tinha de ter, entre aspas, ver o sangue, fecha aspas, antes de salvar a família, conforme Êxodo 12, versículo 13. Letra T. Cada família salva era, pois, comprada para Deus. A vida de toda deles, agora pertencia a ele. Estava também livre para ir ao Sinai e celebrar, conforme Êxodo 12, versículo 14. A próxima aplicação diz o seguinte, que é a segunda aplicação do autor. Para que pudéssemos adorar a Deus, o mesmo do seu por meio de Jesus, o Cordeiro Pascual, conforme João 1, 29, que morreu no nosso lugar, derramando seu precioso sangue para nos fazer livrar para adorar. Número 2. A noção de levar o pecado. No Novo Testamento, lemos a respeito de Cristo, que ele mesmo carregou, entre aspas, em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, fecha aspas. Isso está lá em 1 Pedro 2, versículo 24. E de igual forma que foi oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muito, conforme Hebreus 9, versículo 28.
Mas o que significa levar o pecado? Levar o pecado não significa que Deus se tornou simpatizante dos pecadores, mas sim que sofreu a penalidade deles. A expressão levar o pecado aparece com frequência nos livros de Levítico e de Números e refere àquela que peca, quebrando a lei de Deus, e que levará sua iniquidade, isto é, será tido como responsável ou sofrerá pelos seus pecados. Número 3. O cerimonial da expiação pode explicar melhor, conforme Levítico 16. Primeiro passo. O sumo sacerdote deveria tomar 2 bodes para oferta pelo pecado, a fim de expiar os pecados da comunidade israelita como um todo, conforme Levítico 16, 5. Segundo passo. Um bode deveria ser sacrificado no seu sangue aspergido nas paredes do tabernáculo, sobre a cabeça de outro bode vivo, e o sumo sacerdote deveria pôr ambas as mãos e confessar todas as iniquidades dos filhos de Israel e todos os seus pecados, e porás sobre a cabeça do bode, conforme Levítico 16, 21. Terceiro passo. O sacerdote devia enviar o bode ao deserto, e o bode levaria sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, conforme Levítico 16, versículo 22. O autor aos Hebreus não hesita em ver Jesus tanto como misericordioso e fiel sumo sacerdote, conforme Hebreus 2,17. Quanto como as 2 vítimas, o bode sacrificado, cujo sangue era levado para o Santo dos Santos, conforme Hebreus 9, 7 e versículo 12, e o bode expiatório que tirava os pecados do povo, conforme Hebreus 9, 28. Então, terceira aplicação do autor na revista. Mais uma vez, vemos em Jesus a plenitude de Deus, conforme Colossenses 1, versículo 19. Sua morte na cruz satisfez a todos e seu papel substituiu a todos também. Agora, número 3 é o cânone romano. Quem é o substituto? Conforme Romanos 8, 5, versículo 8 e 1 Timóteo 2, versículo 5. Quem tomou em nosso lugar levou o nosso pecado, tomou-se a maldição por nós, sofreu a nossa penalidade, morreu para a nossa morte. É certo que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo-nos ainda pecadores, conforme Romanos 5, versículo 8. Essa seria a resposta simples, superficial. Mas quem foi esse Cristo? Como devemos pensar a respeito dele? Primeiro, ele foi apenas um homem. Se assim for, como poderia ser humano substituir outros seres humanos? Foi ele apenas Deus com aparência de homem? Se assim for, como poderia ele representar a humanidade? Além disso, como poderia ter morrido? Tá? Porque uma vez Deus não morre. Então, ele era homem, porque ele não poderia ser um humano para substituir outro ser humano, porque o ser humano é pecador, como eu já falei, ele já nasce no pecado, e ele não poderia ser totalmente Deus, porque senão ele também não morreria, porque Deus não morre, Deus é eterno. Então ele era em parte homem, em parte Deus. Como eu já falei, ele tinha todos os sentimentos que um homem, uma pessoa, na verdade, sente. Devemos pensar em Cristo não como apenas homem, nem como apenas Deus, né? Mas antes como o único Deus homem que por causa de sua pessoa, foi singularmente qualificado para fazer a mediação entre Deus e o homem. Dessa forma, fica-nos clara a mensagem do texto de 1 Timóteo 2,5. Aí vem, na quarta, em algarismo romano, número 4. Deus em Cristo, está lá em 2 Coríntios 5, 17 a 19. O substituto que tomou o nosso lugar e morreu nossa morte, na cruz não foi o homem somente, nem Deus somente. Deus em Cristo foi verdadeiramente e completamente Deus e homem.
Por causa disso, foi qualificado para representar tanto a Deus quanto ao homem e mediar entre eles. A evidência do Novo Testamento acerca que acabamos de dizer é clara. Ao examiná-la, parece lógico que inicia com o anúncio do nascimento do Messias. Os nomes que ele recebeu foram Jesus, Salvador, Divino ou Deus salva, Emmanuel, Deus conosco, pois no seu nascimento o próprio Deus tinha vindo resgatar o seu povo, salvá-lo dos seus pecados, conforme Mateus 1, versículo 21 e 23. Essa convicção de que o Pai e o Filho não podem ser separados, especialmente quando falamos sobre expiação, tem em Paulo grande confirmação. Por exemplo, tudo provém de Deus, refere-se à obra da nova criatura, conforme 2 Coríntios 5, versículos 17 e 18. E quem nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, conforme 1 Coríntios 5, versículos 18 e 19. Portanto, Deus e Cristo estavam juntos e ativos na obra da reconciliação. Anselmo de Catuária tinha razão ao dizer que somente o homem deveria fazer reparação pelos seus pecados, visto que ele foi quem pecou, e também dizer que somente Deus poderia fazer a reparação necessária, visto que foi ele quem o exigiu. Jesus Cristo é, pois, o único Salvador, visto que a única pessoa a quem devemos e podemos ser unidos, sendo ele mesmo tanto Deus como homem. Então, a gente vê que Deus ele enviou Jesus, nascido de mulher, para provar que ele era, embora era homem, humano, mas também era Deus. Como eu já falei, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então, nós temos aí a conclusão. Qual é a conclusão? A doutrina da substituição afirma que não apenas o fato de Deus substituir nós por Cristo, mas também na sua necessidade não oferir outro meio pelo qual o santo amor de Deus pudesse ser satisfeito e os seres humanos rebeldes pudessem ser salvos. Portanto, enquanto permanecemos perante a cruz, teremos uma visão clara tanto de Deus quanto de nós mesmos. Ninguém expressou melhor esse princípio do que Augusto Toplitz em seu hino imortal, Rocha Eterna. Então, a gente vê, e aí o autor coloca aqui no finalzinho, nada posso, meu Senhor, nada eu tenho e te ofertar. Sou tão um pecador no teu amparo a suplicar na rocha eterna. Mostra assim a tua graça e o amor por mim. Isso aqui foi o hino que fala da rocha eterna. Nada posso, meu Senhor, nada eu tenho a te ofertar. Sou um pecador, tenho amparo a suplicar. Rocha eterna, mostra assim a tua graça e o amor por mim. Ficou bonitinho. Deixa de ser um versinho. Então, aqui nós terminamos a lição 7, no caso, e a próxima lição do próximo domingo será a salvação mediante a cruz, que é a lição 8. Então, nós vamos estudar na próxima aula, a lição 8, com o título A Salvação mediante a Cruz. Então, vamos agradecer a Deus por mais essa aula e pedir que Deus faça-nos compreender tudo aquilo que foi falado, né? Que nós estudamos através da autossubstituição, que a gente vê que essa pessoa substituta foi Jesus Cristo, né? Que ele seria substituído pelos todos aqueles animais que eram sacrificados através dos pecados, né? Para que pudesse ter os seus pecados perdoados. E aí Jesus veio para morrer por nós, para que seu sangue fosse derramado e esse sangue precioso pudesse nos purificar de todo pecado e de toda injustiça. Então, a gente vamos orar para terminarmos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais essa lição. Obrigado pela Tua palavra, Teu reino, a Tua igreja.
Obrigado pela salvação em Cristo Jesus, porque nós cremos que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. E se nós não podemos chegar ao Pai a não ser pelo nome do Senhor Jesus, o nome que está acima de todo nome, conforme diz a tua palavra. Por isso nós queremos te agradecer, te louvar e te bendizer. E pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, abençoe nosso domingo, nossa semana, tenha uma semana próxima, uma semana abençoada, livra-nos, protege das ciladas do diabo, do homem mau, dos assaltantes, todos aqueles que vêm para roubar, matar e destruir. Que o Senhor possa estar nos guardando e livrando de todo mal. E se porventura alguém que está assistindo essa live, Senhor, e que está com alguma enfermidade, que o Senhor possa curar em nome do Senhor Jesus. Que o seu Espírito Santo possa atuar nessa enfermidade, livrando, libertando e curando, Pai, para a honra e glória do seu santo nome. Seja conosco e continue nos abençoando. É que eu te peço e já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Então fiquem na paz. Até a próxima semana, se Deus assim permitir.